Olá, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Regina e hoje eu vou auxiliar na condução deste encontro de assistência virtual. O tema da nossa preleção de hoje é orgulho e humildade. Esse assunto pode ser encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. Esta preleção de hoje se refere aos itens 10 a 13. Também está no Livro dos Espíritos, nas perguntas 784 e 785. Quem puder e quiser complementar os seus estudos, vale muito a pena. Então vamos lá. Nosso assunto de hoje caminha por dois temas muito importantes em nossas vidas, que nos regem, nos conduzem pelo bem ou pelo mal, pelo exagero ou pela observação. Logo no início do texto, sugerido para a nossa reflexão de hoje, salta-nos uma frase que deve ser lembrada aqui. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? O que isso quer dizer? Quer dizer que todos temos possibilidades de aprendizado, sempre, sejam eles quais forem. Mas será que estamos preparados para ouvir, para aprender, para absorver o que de melhor está nos sendo passado, mostrado ou ensinado? Como estão as nossas mentes, corações, visões e percepções? Reconheço que preciso de apoio ou de ajuda? Que tenho muito a aprender? Ou, ao contrário, eu já sei de tudo e nada do que me disserem, explicarem ou ensinarem vai me enriquecer ou vai me servir para alguma coisa? E quando eu estou disposto, eu aprendo a lição e o ensinamento, recebendo esta dádiva do saber que me foi passada. O que é que eu faço com isso? Eu guardo este aprendizado debaixo da mesa? Dentro de uma gaveta? Largo em qualquer canto? Desprezo este ensinamento? Ou ao contrário, passo a bater no peito porque agora, recheado do conhecimento, eu me torno um ser superior, dotado de saberes, perguntas e respostas sábias, com inteligência e raciocínio, com privilégios e proteção. Quando Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, ele quis dizer: felizes são os homens de espírito humilde. Isso nada tem a ver com ter pouca inteligência ou ser desprovido de senso de humor, e sim aos que têm o espírito humilde de verdade, e para estes existe lugar na vida futura. Humildade no espírito e simplicidade no coração. Essa é a lição. Humildade aproxima os homens de Deus. O orgulho nos afasta. Humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. E sem humildade, como poderíamos ser caridosos com o nosso próximo? Vamos pensar sobre isso? Vamos refletir? O orgulho é o mais terrível adversário da humildade. Atenção. Segundo a pergunta 784 do Livro dos Espíritos, que foi sugerido como leitura, ela diz assim: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista maior, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Resposta: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível
a necessidade do bem e das reformas. Assim uma luz no fim do túnel. Assim. Mas vamos nos observar? No item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, há o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. E lá encontramos a seguinte afirmação: que não se deve ter orgulho ou vaidade do seu saber. Se Deus nos fez nascer aqui, onde em nosso destino pudéssemos desenvolver a inteligência, foi para que fosse usada em benefício de todos, inclusive de nós mesmos. Se todos os dotados de especial inteligência a usassem segundo os princípios do Pai, a quem devemos este dom, a tarefa dos espíritos em aperfeiçoar a humanidade seria muito mais fácil. Mas, se forem apenas instrumento de orgulho e vaidade, a mesma mão da justiça divina que a deu pode retirar o que foi dado. Atenção! A soberba não nos leva a lugar algum. Cuidado! O conselho de Jesus é para que não nos coloquemos em destaque com relação aos outros, mas sim em posição mais modesta e humilde. Sempre. Resumindo, quem se posicionar com humildade será elevado, e quem procurar se elevar será rebaixado. Nesse momento que a gente está da preleção, eu peço mais uma vez a permissão para contar-lhes uma história do Chico Xavier. Ela tem como título, então, Desejo Ser o Burrinho. Ela está contida no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. E ela diz assim: o Chico, ele acabava de participar de uma publicidade dos seus mais belos e úteis livros psicografados pelas suas mãos abençoadas. E além de cartas elogiosas ao seu trabalho, ele recebia pessoalmente em Pedro Leopoldo e em Belo Horizonte, quando lá comparecia, louvores e mais louvores de amigos e pessoas que admiravam o seu trabalho, que eram simpatizantes do Espiritismo. E cada qual lhe citava um fato que mais lhe tinha agradado, realçando o valor do livro neste e naquele aspecto. O Chico andava atrapalhado com todos esses confetes sobre sua pessoa. E em casa, sossegado e afastado dos aplausos, ele dizia para ele mesmo: vou deixar de psicografar, pois eu sou um verdadeiro ladrão, roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo cabem aos espíritos de Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio e outros, que são legitimamente os autores dos livros magníficos. Preciso dar um jeito nisso. Neio Lúcio, então, que o auxiliava com este trabalho, lhe apareceu sorrindo e lhe disse: não há razão, Chico, para sentir-se magoado com os elogios. Você também os merece. E o Chico respondeu: não, Neio Lúcio, sinto-me ingrato, ladrão, indigno. E o Neio disse: bem, Chico, vou contar-lhe uma pequena história. Em certo município, 2 distritos se confrontavam, separados apenas por uma pequena distância. Um com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma. O outro cheio de vida, víveres, remédios. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como que mandado do céu, apareceu do nada um burrinho humilde, manso, que com pouco trabalho
tornou-se dedicado, obediente, capaz de levar sem ninguém do distrito rico ao distrito pobre os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo 2 jacás, um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, o outro remédio, mais outro roupas. Colocavam-no à trilha e ele automaticamente lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco tempo era esvaziada toda a carga e ele voltava, como ele tinha ido, alegre, satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado, para repetir noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã. E, antes que Neio Lúcio concluísse, o Chico exclamou: Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi, Neio, já entendi. Então, como burrinho, aceita o serviço. E o Chico nunca mais se importou com louvores, certo de que agora sabe qual é a sua real missão a ser realizada entre a terra e o céu, junto à grande causa. Lição de humildade, de conhecimento de si mesmo. Lição para todos nós. Que nossos braços sejam extensão dos braços de Jesus, que possamos trabalhar no bem, para o bem, não importando a quem. Que sejamos instrumentos para que a palavra de Jesus chegue aonde se fizer necessário, hoje e sempre, com muita humildade e amor no coração. Que tenhamos humildade, sabedoria, amorosidade, doçura, tolerância conosco e com o próximo. Vamos atrair o que de melhor pudermos e vamos transmitir o que de melhor tivermos em nossos corações e pensamentos. Vamos ser fiéis aos nossos princípios e aos ensinamentos da doutrina espírita. Vamos tentar compreender as limitações do outro, ao invés de julgá-lo. Que possamos nos despir de preconceitos e antigos sentimentos, e assim que possamos partir para aquilo que realmente interessa, que é ajudar, participar, servir, acolher, perdoar, amar e, finalmente, evoluir. Agora, para iniciarmos as nossas vibrações finais, mais uma vez, convido a todos que se sentem confortavelmente e que fechem os olhos, se assim quiserem. Vamos colocando no centro de nossos lares os nossos melhores sentimentos e pensamentos e vamos transformando-os em boas vibrações. Vibrações essas que vamos utilizar para vibrar pelo bem universal, pelo planeta Terra, pelo bem da humanidade, pela paz entre os povos, pelo Brasil, por nossos dirigentes que tenham discernimento e atenção na condução desta pátria bendita. Vibramos pelo Centro Espírita Estrela de Luz, que nos recebe com muito amor. Vibramos pelos prontos socorros, pelas famílias enlutadas, por aquelas que estão passando por algum tipo de sofrimento, por conta do Covid, ou outro motivo. Vibramos pelos profissionais da saúde, que estão à frente dos trabalhos de proteção e acolhimento dos mais necessitados. Vibramos pela velhice desamparada, pela juventude perdida. Vibramos pelos moradores de rua, por nossas casas, por nossas famílias. Vibramos por todos os nomes que estão contidos nas caixinhas de vibração virtual, para que todos os pedidos e boas intenções sejam atendidos conforme os seus merecimentos. Vibramos humildemente por nós mesmos e pedimos também que possamos estar aqui juntos na próxima semana. Assim, com Deus o nosso Pai, Jesus o nosso Mestre e toda a espiritualidade que hoje aqui nos acompanhou, encerramos as nossas vibrações de hoje, rendendo graças a Deus. Peço a vocês que aguardem por mais alguns minutos, ainda em silêncio e em vibração, e em ligação com seu mentor individual, para darmos agora início à última parte deste encontro, que se refere à assistência espiritual à distância, que será enviada
agora. Boa assistência. Neste momento, que as equipes físicas e espirituais do Centro Espírita Estrela de Luz estão reunidas e que nos sentimos mais ligados e amparados pela espiritualidade amiga, que cada um de nós nos coloquemos abertos e receptivos, para que assim possamos receber a nossa assistência espiritual à distância, o nosso tratamento. Convidamos a todas as irmãs e irmãos para que possamos mentalizar Jesus entrando em nossos lares, trazendo muita luz, nos abençoando, nos envolvendo com seu amor e com sua paz. E neste instante, a espiritualidade superior direciona as suas vibrações amorosas, as suas energias, para que cada um de nós possa ser amparado, assistido e fortalecido. Podemos sentir neste momento energias do bem que nos refazem, como uma chuva multicolorida, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, e que vão adentrando o nosso corpo físico, da cabeça aos pés, e vão percorrendo todas as nossas células, e com isso, sentimos que vamos nos revigorando e nos fortalecendo, como se uma cúpula protetora nos envolvesse. Ela então nos manterá protegidos e amparados por toda esta semana até o nosso próximo encontro. E agradecidos que estamos por este momento, convidamos a todos para que, em pensamento, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, novamente com Deus o nosso Pai, Jesus o nosso Mestre e toda a espiritualidade que aqui hoje nos acompanhou, encerramos os trabalhos, rendendo graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe durante toda essa próxima semana. Boa noite a todos, que tenhamos uma semana repleta de amor, paz, harmonia e muita saúde. Que assim seja, graças a Deus.